Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma série, Mais uma live dessa maratona de lives que temos feito sobre como o universo da criança funciona e como evitar erros que atrapalham o sucesso dos nossos filhos. E é para isso que nós estamos aqui e hoje para conversar mais um pouquinho. Nós começamos falando sobre o tempo de exposição dos nossos filhos à tela e colocamos metas e aplicamos a fórmula FIT, E a partir disso aí estamos caminhando para desconstruir crenças que já existem na mente dos nossos filhos, até nossas mesmas, e que estão sendo bloqueios para uma nova aprendizagem, uma nova construção de uma nova crença que pode acontecer a partir das nossas atitudes. E estamos falando então sobre novas formas de aprender, o que nós precisamos lançar mão todos os dias, e nós falamos sobre a prática, Nós falamos sobre o ambiente, a repetição e a emoção, e paramos na emoção. Vocês lembram bem? Pois é, enquanto o pessoal vem chegando, Eu quero dar as boas-vindas aí para o pessoal do Instagram, boas-vindas também para o pessoal do Face, o pessoal do YouTube. Eu sou a Edna Barbosa e mais uma vez estamos aqui e hoje eu quero começar então relembrando a história que nós terminamos ontem. Ontem nós contamos a história de Pigmalião. Pigmalião era um rei de Chipre e que ele queria muito se casar com uma mulher da forma que ele sonhou, a mulher ideal, não só bela, mas também no comportamento, que ela fosse uma mulher de um bom comportamento, o que era muito difícil, segundo a mitologia grega. Naquela época encontraram uma mulher assim, e o que é que Pigmalião fez? Cansado de procurar, desistiu então e esculpiu, Ele fez a escultura, fez uma estátua da mulher em que ele depositou, em que ele transferiu toda a sua expectativa. Ele colocou o nome dessa estátua de Galateia e todos os dias ele ornava, ele colocava joias, ele chegou a chamá-la de minha esposa amada, e de tanto desejar que Galateia, a estátua, fosse a mulher perfeita, veio então Afrodite e decidiu realizar o sonho de Pigmalião, e Galateia, a estátua, virou então a esposa amada de Pigmalião, a esposa que se chamava Galateia. E assim a história aconteceu. E na verdade essa história ela vem para exemplificar aquilo que nós fazemos o tempo todo, que é de depositar nas pessoas expectativas, mas principalmente como pais, aquilo que nós falamos. Mas muitas vezes nós falamos o tempo todo coisas negativas e nós falamos sobre as profecias autorrealizáveis e que acabam formando crenças na mente dos nossos filhos que vão limitando ou vão determinando aquilo que eles serão ou quem eles são, Crenças que não só paralisam, mas limitam as ações, limitam o desempenho. E nós falamos também sobre um experimento, Esse foi um experimento chamado Experimento Pigmalião, que fizeram num país distante daqui, onde eles colocaram em algumas salas somente os alunos que eram considerados alunos problemas, alunos que tinham as piores notas, os piores comportamentos. Colocaram todos em determinadas salas. Contrataram novos professores e disseram para esses professores que naquelas salas tinham os melhores alunos da escola, estavam ali, e que o desempenho desses alunos iriam ser medidos. Era um grupo de pesquisadores e ninguém sabia da pesquisa. E eles foram embora e no final do ano voltaram. Sabe qual o resultado? O resultado foi surpreendente. Aqueles alunos, de tantos professores falaram: vocês são os melhores alunos da escola, vocês são a nata dessa escola e estão agindo dessa forma? Não, nós precisamos mudar isso. E esses professores atuaram com esses alunos como se eles realmente fossem os melhores alunos da escola. E o resultado é que eles realmente, aquelas salas, foram as salas de melhor desempenho, de melhores notas, e assim aconteceu.
E eles chamaram então esse experimento de a experiência Pigmalião, para exemplificar isso, que os nossos filhos eles podem se tornar aquilo que nós determinamos. Já dizia, né, o rei Davi que os filhos são como flechas, mas essas flechas são disparadas, vão disparadas, embaladas naquilo que nós falamos, naquilo que nós determinamos. As falas dos pais exercem uma autoridade incrível na vida dos filhos. E a verdade é que as crenças que eles adquirem também vão determinar a paixão dos nossos filhos pela aprendizagem. Dependendo da forma que eles instalarem na mente determinadas crenças, assim é que eles vão se apaixonar ou então rejeitar radicalmente a aprendizagem na escola. E é nisso que nós precisamos pensar, né? O que é a escola? E eu queria até fazer um parêntese aqui para a gente pensar como são valiosos e importantes os nossos professores, não é isso? E eu quero deixar, inclusive, os meus parabéns para os nossos professores. Eles têm um grande desafio nesse tempo. Primeiro, porque esse tempo, essa lacuna, né? Há muitos professores que estão assim, se reinventando, porque eles precisam não só o tempo todo preparar aulas e também agora mudar a performance, que é dar a aula em frente às telas como se os alunos estivessem ali na frente. Eles têm que mudar toda uma performance, todo um empenho, toda uma forma de dar aula, agora de uma forma diferente para atender as expectativas desses alunos, para atender a expectativa dos pais, a expectativa da escola, a expectativa de uma nação. E hoje, por isso, eu quero deixar aqui os parabéns para os nossos professores. E eles têm um grande desafio. Imagine daqui a um tempo, a gente ainda não sabe, daqui 3 meses, daqui 2 meses, quando é que voltarão as aulas? E como esses professores receberão esses alunos? Como é que esses alunos vão estar depois desse tempo? Né? Há alunos que terão acesso, alunos que são filhos de pais como vocês, que estão aqui procurando informações, buscando uma nova aprendizagem, como que eu vou acompanhar o meu filho, mas existem alunos que nem internet têm em casa. Existem alunos que não têm como imprimir uma atividade que o professor manda. Sim, existem escolas que os professores estão enviando atividades, estão acompanhando os alunos online. Mas existem escolas em que os alunos não têm acesso à internet e quando tem é porque vão à rua, perto de algum lugar onde eles conseguem conectar a internet. Então a gente precisa pensar que é um universo vasto, um universo bem diferente e um desafio grande para os nossos professores. E eles estão atentos, estão vendo como será, como enfrentarão esse novo desafio. O que eu quero te lembrar é que esse tempo é um tempo novo para todos nós. O desafio é grande, tanto para a escola quanto para a família, tanto para os professores. E essa geração vai ser uma geração que daqui a um tempo vai falar: eu faço parte da geração de alunos que passou pela época dessa pandemia do coronavírus. E eu tenho essa lacuna, eu tenho, né, essa marca, esse registro desse tempo que ficou assim, que pode ser um semestre, mas também que pode ser um ano. E isso vai deixar sim uma marca. E a escola, os professores estão aí atentos e pensando como é que isso vai ser resolvido, mas com certeza eles darão conta. Disso nós temos certeza. Disso nós não temos dúvida, não é? Por isso eu quero deixar aqui os meus parabéns aos professores. E aí eu quero lembrar então, voltando um pouco aqui para aquilo que nós precisamos conversar, que existe então esse ambiente da escola e da casa. E nós não estamos aqui querendo e nem chamamos os pais para fazer a escola, que a casa seja a escola. De forma alguma. Até porque a escola é um espaço onde se repassa esses conteúdos,
onde se repassa esses ensinamentos de uma forma sistematizada, ou seja, de uma forma organizada, de acordo com uma política de educação, de acordo com uma filosofia de educação, não é assim? Então a escola é esse espaço. Existem profissionais que se preparam, que se especializam, que estudam técnicas, formas de ensinar melhor. Então existe a escola e existe a casa. A casa também é um espaço de aprendizagem? São esses dois espaços de aprendizagens que nós temos. A escola e a casa. E a casa é esse lugar de repassar a educação. É uma outra forma. São valores, são princípios de conduta, de comportamentos e que vão determinar aí não só uma pessoa, mas uma sociedade, né? Mas a gente precisa lembrar que na casa também havia uma rotina e essa rotina tinha determinado hora para estudar. Não só no momento em que ele saía e ia para a escola, mas também no momento em que ele estudava e que ele aprendia em casa. A casa não é só um momento de repassar conteúdos que foram aprendidos na escola. A verdade é que em casa muitos alunos aprendem conteúdos que não conseguiram aprender na escola ou que foram repassados de alguma forma em que o aluno não conseguiu assimilar. E isso se concretiza em casa. Por isso é importante, então, que haja uma parceria e nós esperamos que essa parceria continue acontecendo agora, durante a quarentena, durante essa época, né, de coronavírus. A gente precisa que essa parceria continue acontecendo. A escola ensina conteúdos e a casa ensina para a vida, né? A casa repassa valores e o tempo de estudar em casa, ele precisa continuar acontecendo, porque senão esse tempo nas telas, ele vai ser cada vez maior e cada vez mais as crianças vão se perder também. Então a gente precisa manter esse tempo de aprendizagem, esse tempo em que a criança tinha especificamente para estudar, né? E essa parceria, a gente precisa que ela continue acontecendo e dentro dessa parceria precisa que haja uma compreensão das famílias, né, para esse momento da escola, porque a escola também está se reinventando. E a escola, uma compreensão, de se tornar também acessível para essa família que também está preocupada com esse momento em que a criança, em que o filho precisa continuar aprendendo e ela não sabe o que fazer. Como fazer então? Né? Não que a casa tenha que ser a escola, mas a casa precisa continuar sendo um espaço de aprendizagens. Então vamos lá. Como então mudar essa crença na mente dos nossos filhos quando a gente chama os nossos filhos então para esse horário que está estipulado para a aprendizagem? Meu filho vem estudar, né? Meu filho, agora é momento de estudar. E aí a gente falou desse momento ser um momento então de readaptar, esse momento de revisar os conteúdos que os nossos filhos viram na escola, inclusive no início do ano, e que precisam ser realmente aprendidos e que a criança precisa mesmo buscar novos aprendizados dentro daquilo que ele já via e dentro daquilo que é permitido que ele veja. A gente precisa pensar nisso. E aí muitas crianças, nessa lacuna que a gente tem falado, desse momento onde a criança sai da internet um pouco e volta para viver uma vida plena com outras funções, com outras atividades, inclusive a aprendizagem, como é que vai ser? E a gente chamou para isso. E a gente se deparou no momento onde as crianças se sentiam incapazes, muitas crianças com essa crença. Eu não tenho como aprender, como é que eu vou aprender nesse tempo? Em casa nós não vamos aprender, o meu pai não vai me ensinar, minha mãe não sabe me ensinar, porque são crenças que se instalaram na mente dos nossos filhos e que precisam ser quebradas. E a gente falou que a aprendizagem, ela vai passar por dois caminhos. O caminho da repetição
E a gente não está falando aqui de repetir por repetir, né? Mas a gente falou de uma repetição de conteúdos e exatamente aí que a gente falou sobre revisar esses conteúdos que foram aprendidos e que foram entendidos. E se não foram entendidos, que precisam então serem entendidos. E aí veio o novo desafio, que nós falamos sobre trazer a emoção, não foi assim? Trazer a emoção para a aprendizagem. E quando a gente falou de emoção, nós falamos primeiro sobre os sentidos. Falamos sobre usar os sentidos como um recurso para trazer emoção para a aprendizagem. Nós falamos sobre as texturas, falamos sobre os cheiros, sobre os sabores, né? Fomos falando sobre esses sentidos para a gente então trazer a emoção para a aprendizagem. E nós paramos exatamente num momento onde a gente falava sobre o roteiro da aula, não foi isso? Como fazer então um roteiro de aula para trazer emoção para a aprendizagem? Mas aí eu quero lembrar do roteiro que o professor faz na sala de aula quando ele começa a aula, não é isso? Eu me lembro que um dia, quando eu falava sobre isso em uma live, duas crianças estavam lá ajudando o pai numa tarefa da casa, e quando eu falei sobre o momento em que o professor, no início da aula, escreve o roteiro da aula, né, ou a rotina da aula no quadro, elas pararam e começaram a prestar atenção na live e comentaram. E dali elas ficaram até o final da live, e a live era para os pais, porque elas lembraram daquele momento e de toda a emoção que esse momento traz para um aluno na sala de aula. Olha só que interessante, eu estou trazendo isso para os pais, para o momento da aprendizagem, quando eles escrevem, fazem um roteiro de aula. E o interessante é que esse momento de aprendizagem em casa, esse momento na rotina para aprender, ele pode ser diluído em vários momentos. Podem ter algumas horas na parte da manhã, podem ter algumas horas na parte da tarde. E aí nesse momento, nesse roteiro, você pode colocar então o que vai ser, o que a criança vai aprender, o que a gente precisa repassar, o que a gente precisa estudar, o momento da leitura, né? O momento da história, a gente pode estar colocando ali diluída em várias situações. Agora, o que é interessante? Por que é interessante a gente fazer um roteiro de aula, um roteiro para aprender e a gente trazer isso para os nossos filhos? Por que isso é interessante e é importante lá na sala de aula? Quando o professor faz um roteiro de aula no quadro e a criança está acompanhando, ele está construindo esse roteiro junto com a criança. Isso já traz para a criança um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse momento dessa construção da aprendizagem. Mas não é só isso. Naquele momento em que o professor está escrevendo ali, o primeiro momento, o momento da chegada, o momento da socialização, primeiro a gente vai ter o conteúdo de português, depois o de matemática, a gente vai ter um intervalo, a gente vai ter o momento da biblioteca. Quando ele vai construindo esse roteiro, isso gera uma expectativa no cérebro dessa criança. É uma expectativa porque há sempre uma novidade. O que vamos ver? A expectativa, ela mexe com o cérebro da pessoa, da criança, e ele traz um sabor, porque ele traz um desafio, ele traz uma novidade. Tudo isso ativa o prazer, isso tudo ativa um gostar, isso desperta uma paixão pela aprendizagem. Por isso é importante. Por isso, quando eu falo sobre a rotina, a criança se interessa pela rotina quando isso é construído, quando essa construção é feita juntamente com a criança, quando os pais fazem isso juntamente com a criança. Então tem toda uma novidade aí, há um despertar e há um desafiar. Tudo aquilo que nós vamos ver nesse dia, tudo aquilo que nós vamos estudar. E aí a gente chega ao final dessa rotina, quando a gente conclui tudo aquilo que é determinado, a sensação de recompensa no cérebro. Vocês lembram que eu falei isso? E a conclusão é a mesma sensação de meta atingida, é a mesma sensação que traz
recompensa, que traz prazer por ter atingido aquela meta, toda aquela expectativa que foi gerada. Quando chega ao final da aula, quando ela é atingida, isso traz uma sensação de prazer muito grande. E quando o professor chega ao final da aula e fala, olha gente, hoje não deu para concluir, ficou isso aqui, nós vamos fazer amanhã. Ou então ele diz, mas isso aqui vocês vão ver em casa e vão trazer para mim através dessa atividade. Isso gera uma expectativa até maior para a criança fazer o para casa. E quando ele chega no outro dia, ele já chega motivado para mostrar e para concluir aquilo que ficou para ser concluído no dia anterior. Há toda uma motivação, há todo um trabalho do cérebro para isso. E é por isso que nós, o ser humano, ele precisa sempre fechar ciclos. E a aula, e a rotina, e o roteiro da aula, ele é um ciclo que começa e que precisa ser concluído. E é por isso que é interessante. Isso faz bem para o corpo, isso faz bem para o desenvolvimento da criança e para todo até o relógio biológico da criança. Não só biológico, mas o emocional. Nós somos assim seres que, para a psicologia, somos seres de ciclos, que precisam fechar ciclos. Há um ciclo que começa, um ciclo que conclui. Então vamos pensar nisso, né? Nessa expectativa. E aí, quando a gente fala sobre esse roteiro da aula, a gente está falando sobre esse desafiar-se, né? Toda vez que você coloca um roteiro, você está trazendo para essa criança o desafio, mas também uma motivação, porque o desafio, ele no cérebro, ele traz essa busca, ele traz essa automotivação. Eu preciso me motivar para fazer aquilo que está proposto. Sabe que é interessante, o grande, vamos falar assim, o mago hoje da inteligência, né? O que ele diz? Robert Sternberg. Ele diz que a inteligência, na verdade, ela é a dedicação de uma pessoa para atingir determinado objetivo. É isso que é inteligência. E aí você vai ver que a inteligência está ligada à motivação, à automotivação, à busca, ao empenho. E isso quem é que passa para a criança em casa? Somos nós. É o pai, é a mãe, é a pessoa que acompanha o para casa. É por isso que até para acompanhar o para casa, você que trabalha o dia inteiro, que não fica em casa acompanhando o filho nessas atividades, você precisa escolher bem quem é que acompanha. E mesmo que o filho faça as atividades sozinho, você precisa depois fazer essa conferência, esse acompanhamento. Lembra que a gente falou que as metas precisam ser acompanhadas e elas precisam ser concluídas? Eu me lembro de uma professora, na época da faculdade, e ela já tinha uma idade mais avançada, e ela tinha um filho, e ele estava na escola, devia ter mais ou menos uns 9, 10 anos, e ele chegava da escola e fazia as atividades para casa sozinho. E ela chegava à noite, ela dava aula nos 3 horários na faculdade, e ela chegava à noite, às 10 horas da noite. Ela contava isso sempre pra gente com muita emoção, por isso que isso me marcou. E ela chegava depois de 10 horas da noite, ela abria a mochila do filho, colocava tudo no chão, ele já estava dormindo, e ela revisava o caderno de português, o caderno de matemática, as outras atividades. Ela olhava os horários daquele dia para ver se ele tinha então organizado a mochila da forma, né? A bolsa da escola da forma que realmente tinha que ser organizada, e ela olhava se ele cumpriu para casa, não da forma perfeita, mas se ele cumpriu, se ele se esforçou, se ele tentou. E aí ela deixava tudo organizado de novo, de uma forma em que ele percebia que a mãe tinha conferido a mochila e as atividades. E na maioria das vezes ela deixava um bilhete para ele, ou um parabéns, ou um sinal. Ela sempre deixava um sinal de que ela tinha olhado e que ela se importava, que aquilo era importante para ela e era importante para o filho também. Então é quando isso
nos faz pensar da importância que tem trazer a emoção para a aprendizagem. E aqui a gente precisa pensar sobre o quanto é importante a gente trazer essa preocupação, mostrar que eu me importo. Não só de motivar porque você vai estar acompanhando, porque você está olhando, porque você se importa, mas também de relacionar. Agora que você está em casa e está acompanhando ali aquela atividade, por mais simples que seja, até porque existem recursos que os pais não vão conseguir passar mesmo, né? Que os professores foram preparados para isso e quando voltar eles vão repassar, eles vão ver, eles vão dar conta disso tudo. Mas existem situações, existem conteúdos que nós podemos sim estar passando agora e que isso é altamente importante. E sobre isso depois a gente pode conversar também, mas a gente precisa trazer, relacionar essas aprendizagens que os nossos filhos podem ver, relacionar essas aprendizagens para algo que faça sentido para eles e relacioná-las a esse prazer e até para preparar uma atividade, até para acompanhar o filho em uma atividade, a gente precisa ler antes, ver antes, ver se eu consigo passar, se eu não consigo, entrar em contato com esse professor, né? Entrar em contato com alguém que possa me ajudar, para então passarmos juntos. E quando a gente não consegue, então, não tenho preparo para passar essa atividade com meu filho, nós vamos buscar juntos. Filho, o que você acha? Filho, tá difícil, não tá? Mas vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer da forma que nós damos conta de fazer. E depois nós vamos perguntar a alguém, vamos perguntar ao professor. Por isso, quando eu peço a compreensão dos professores e da família, é de estar acessíveis naquilo que é permitido ser acessível, né? Naquilo que o professor pode, então, estar acessível. Para estar auxiliando os pais, auxiliando os alunos nessa situação, né? E aqui, quando a gente fala de trazer emoção, até então, a gente tem falado de trazer emoções boas, né? E quando a gente precisa falar sobre uma emoção, entre aspas, uma emoção ruim? Quando a gente precisa falar sobre o estresse? E aqui eu quero, pelo menos, introduzir esse assunto. E quando o estresse chega, né, na sala de aula, e quando o estresse chega na hora do para casa, e quando o estresse chega na aprendizagem, como é que a gente faz? O que é o estresse? Né? O estresse é um resultado do corpo, né, a alguma situação que vai gerar uma situação de alerta. São resultados de alguma situação de alerta, né? São emoções que vêm em decorrência de alguma situação de alerta que a criança ou que o adolescente está vivendo. E por que o estresse vem? O estresse é bom? O estresse é ruim? O estresse, existe um estresse bom. Você sabia que existe um estresse que é bom? Quando é que o estresse é bom? É quando ele vem até um momento em que ele é permitido. O cérebro produz uma quantidade de cortisol que vai te manter em uma situação de alerta. Você está em uma situação de perigo e naquele momento que o seu cérebro entende que você está numa situação de perigo, ele ativa uma quantidade de cortisol, que é esse hormônio que vai te manter numa situação de alerta para você agir da forma que é indicada para aquele momento. Lembra que eu falei sobre a amígdala, que ela te deixa numa situação de lutar ou de correr, né? O cortisol é que faz isso. Existe um momento em que essa ativação do cortisol, ela é adequada. Até porque o cortisol, ele é um anti-inflamatório do corpo, natural também para o corpo. Ele mantém um equilíbrio do corpo, principalmente no sistema imunológico. Quando o cortisol ele é ativado até no nível ideal, né, o corpo, o sistema imunológico, ele fica, é como se ele entrasse em stand-by. Ele paralisa naquele momento, porque o cortisol vai agir agora nessa situação de estresse do corpo, né? Para manter o corpo, para manter a energia muscular do corpo. Nesse momento,
Quanto mais estresse uma criança vivencia, quanto mais essa ação de energia muscular ela se mantém, mais cortisol o nosso organismo produz. E se tem muito cortisol, o sistema imunológico vai ficando cada vez mais deficiente. Ele entra numa situação de baixa. E se o sistema imunológico ele não está trabalhando da forma que ele precisa trabalhar, o que acontece é que esse combate do sistema imunológico para as doenças, porque esse é o trabalho do sistema imunológico de todo o corpo, é combater doenças. E aí ele vai começar a baixar e a criança começa a adoecer com mais facilidade. E o que mais acontece é que as doenças, algumas doenças, elas vão começar a passar desapercebidas. Pessoas que vivem em extrema situação de estresse, o corpo ele começa a agir de uma forma onde as doenças começam a passar desapercebidas. E quando chega nesse nível é que começam a acontecer as doenças autoimunes. Doenças autoimunes como vitiligo, como pressão alta, como diabetes e tantas outras doenças, elas são doenças que vão passando pelo nosso sistema imunológico sem ser percebidas, principalmente porque uma alta do cortisol, todo o excesso é prejudicial. Há uma alta muito grande de estresse e a gente precisa equilibrar esse estresse. Por isso que eu chamo a atenção para esse ambiente dele ser, então, altamente regulado e satisfatório. Quando é que uma criança entra numa situação de estresse? Quando é que o ambiente, e eu quero chamar a atenção aqui, quando as necessidades básicas de uma criança não são atendidas. Quando o sono não é adequado. Porque existe um tempo ideal para cada criança, para cada idade dormir. Você sabia disso? Assim como há o tempo ideal para as telas, há o tempo ideal para o sono. E se a criança não tem esse tempo ideal de sono, ela já entra numa situação de estresse. A má alimentação, quando não há a quantidade de proteínas necessárias, de vitaminas necessárias, e até porque 1/4 do que você come, do que essa criança come, vai para onde? Vai para o cérebro, né? Então, quando a gente precisa preocupar com isso. Criança que chora demais, porque faltam algumas coisas, essa situação de chorar demais, isso causa estresse, o estresse ruim, porque existe um estresse que é bom. E sobre esse estresse que é bom, a gente vai falar amanhã, porque o nosso tempo está estourando. Mas a Miss, ela deixou a pergunta aqui. Ela disse que estuda junto com o filho. Olha que bacana. E é isso mesmo. Eu quero parabenizar mães como a Misa, que estuda junto com o filho. E olha que os filhos da Misa hoje já estão na adolescência, né? E ela continua estudando. E eu sempre eu sempre gostei muito de ver essas atitudes da Misa. Louvo essas atitudes da Misa. A Rosimeire também é outra que acompanhou, né, o filho em todos os dias. Ela separava um momento de estudo. Você podia chegar ali naquele determinado horário da rotina que a Rosimeire estava ali estudando com o filho. E a Daniele Bastos, ela disse que o que mais ela observa na quarentena é que muitos pais não querem se envolver. Né? Dizem que não tem tempo ou que não sou professora, né? Existem até algumas mães perguntando se vão receber a bolsa aí por ajudar o filho a aprender em casa. Isso é muito complicado, até porque há tão pouco tempo a escola estava fazendo os dois papéis. Estava fazendo o papel de educar e de ensinar, de repassar conteúdos. E não recebeu mais por isso, né? Nenhum professor recebe mais por isso. A questão é que nós precisamos ter essa compreensão. E a Daniela tampei aí, né? Eu tampei, pus o papel na frente do Instagram. Me desculpe aí, né? Coloquei o papel aqui na frente. Mas é mesmo para reforçar aqui o que a Daniela está falando. É exatamente isso que está acontecendo. Muitos pais não querem se envolver e há uma responsabilidade muito grande. Aproveite esse tempo, até para trazer ensinamentos para os seus filhos, não só de valores,
né, de conteúdos para a vida, mas também de aprendizados até escolares que seu filho passou por eles e que isso não foi consolidado. Bom, mas amanhã eu quero fechar esse assunto do estresse e quero falar dentro do estresse, uma das situações que causa bastante estresse, que é o erro. Como lidar com o erro na hora do para casa, na hora de aprender, principalmente nesse tempo de quarentena. Você já pensou sobre isso? Pois eu vou trazer tanta coisa bacana que você não imagina. E até amanhã, minhas queridas, meus queridos, muito obrigada por vocês ficarem comigo aqui até agora. Obrigada, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, muito obrigada, pessoal do YouTube, um grande abraço a Conceição. Eu respondi lá, Conceição, o seu comentário, muito obrigada.